Nesse vídeo, eu vou falar sobre um conceito importante no mundo da análise técnica, as divergências. Além disso, nós vamos explorar como as divergências podem ser usadas como uma estratégia para potencialmente ganhar dinheiro no mercado financeiro, que é o que interessa, né, gente? Jabá, bufunfa, né? Então, nós vamos entender o que são divergências, quais são os tipos de divergências e a estratégia para você lucrar no mercado financeiro. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e descubra as principais tendências do mercado brasileiro. Gosta do canal? Gosta das análises? Então contribua com o canal. Contribua com o canal com satoshis via Redlight. Não perde tempo. Aumente o seu sucesso juntando-se ao Trend Squad. Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre as divergências e como você pode aproveitá-las para potencialmente lucrar no mercado financeiro. A ideia básica é você saber identificar também essa divergência, interpretar corretamente essa divergência e usá-la, né, como um sinal para entrar ou também sair de uma operação. E eu estou pegando o gancho de ontem, de uma dúvida que surgiu ontem, num dos vídeos que eu postei no Twitter, uma entrada na Dexco, que foi ontem um dos papéis em destaque na abertura, e a pessoa me pediu para explicar melhor, ela queria entender melhor o que era uma divergência e qual o indicador, se teria um indicador para ele utilizar. A gente pode utilizar o MACD histograma, o estocástico, o RSI e até mesmo o OBV. Também gosto muito do OBV. O OBV não te mostra só, você não consegue visualizar só a divergência. Ele te dá outras informações. Nesse caso aqui, eu tenho o MACD histograma, que eu gosto muito, né? Para quem está começando, eu vou definir como seria mais fácil, né, para você visualizar essa divergência com o MACD histograma, ele é mais simples, na minha opinião. E aqui a gente tem o histograma e tem as médias. Só que as pessoas, né, a maioria, faz a leitura errada aqui do MACD histograma, porque não é o histograma que vai dar o sinal, são as médias. Então, o indicador, quando ele dá o sinal, ele dá muito atrasado, né? Porque muitas vezes, quando elas cruzam, o movimento aqui já está completo, já está perdendo a força. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que, além de praticar muito, olhar muito gráfico, né, você tem que saber interpretar esse gráfico. O indicador vai te auxiliar, né? Ele não vai te mostrar, não vai ser o salvador da pátria, ele vai ser um auxílio, né? Você vai ter uma orientação para se certificar de que é realmente o ponto ali de entrada, ou que você precisa sair da, da tua operação. O primordial é você se preocupar mais com o quê? Com suportes e resistências, os números inteiros. Por exemplo, aqui a faixa de 106.500, ou aqui o Ibovespa está trabalhando, né, a faixa dos 110. São essas zonas, né, onde há verdadeiramente a reversão ou continuação. Então, aqui o Ibovespa hoje já abriu em linha com o fecho de ontem, próximo ao 110, né, já abriu aqui com 1%. No Brasil, rola a situação do arcabouço fiscal, mas o que está pegando mesmo, né, o pega para capar, é o temor sobre dívida dos Estados Unidos, né? Inclusive, a Janet Yellen ontem já deu berro, né, que não tem dinheiro, não há dinheiro, né? Então, vamos lá, tic-tac, tic-tac. Já vai vencer em 1º de junho. E se não houver dinheiro, né, se houver inadimplência, vai desabar tudo, né, e vai ficar ruim até para o Brasil. Ninguém vai se safar. O que que acontece? Ainda tem, né, a situação dos bancos nos Estados Unidos, ainda tem a política monetária, né, que eles vão continuar subindo os juros. Pior, né, se houver realmente um calote, aí que eles vão ter que subir mesmo, aí cheirinho da recessão, né, logo ali. Então, aqui o Ibovespa, né,
em queda, porque as negociações também para elevar, a possibilidade de elevar o teto da dívida se arrastam, né? E o Brasil, por enquanto, a aprovação do texto base aí do arcabouço fiscal. Palhaçada. O Ibovespa já tinha deixado aqui um engolfo, né? Aqui no início da semana, primeiro movimento 109.500, que ele até está voltando aqui, foi 109.500. O problema aqui do Ibovespa é a faixa dos 106.500 ainda. Mas a gente vê aqui, pelo OBV, ó, o movimento aqui ele está sinalizando alta, e aqui vai mostrando, né, que a força, os compradores estão perdendo a força. Por quê? 111.500 já tem vendedor defendendo aqui o nível. Mas ainda não tenho reversão, não me mostra nada de reversão. A reversão só acontece aqui embaixo ainda. Esse é o ponto importante para o Ibovespa. 106.500. Agora vamos olhar o dólar. O dólar ainda depende muito aqui dos R$ 5, né? O que a gente vê aqui? Ainda não foi confirmado. A gente tem um grande vazio até a faixa aqui dos 5,20. É onde deu uma acumulada aqui, né, no início de março também. Então, aqui vai depender muito, né, de voltar a superar esse número inteiro. E o que a gente vê do OBV? O que a gente pode olhar do OBV, do MACD histograma? Que o movimento ainda não tem grande força, porque as médias estão aqui embaixo ainda, apesar desse movimento aqui, que foi essa pequena recuperação, o teste dos R$ 5. Ele precisa voltar a superar esse nível aqui, esse número inteiro, que ainda não aconteceu. Vamos olhar a semana aqui. Na semana eu já tenho, a divergência de alta. Então, basta ele confirmar aqui os R$ 5 para voltar nesse 5,20, mesmo porque a gente tem aqui barra grande. Agora, em 5,30 é que ele confirma a reversão de movimento. Que a gente tem aqui a possibilidade de um mastro-bandeira, tá vendo? Para ampliar, e aqui já começa a sinalizar uma divergência. Por quê? Porque o preço, né, os vendedores vêm atuando aqui, nessa faixa de 5,30, ele vem acompanhando. Estão vendo esse movimento aqui, olha? Ó, um falso pin-bar, no final de março. Ó, só deu um pontinho aqui no histograma. Então, confirmou o movimento, né? E aqui os fundos já estão, né? A gente já tem fundos mais altos no histograma. Porque já vem entrando pressão de compra aqui. Então, os compradores estão levando a melhor, mesmo porque eu tenho o gap aqui também. Já estou como suporte. Eu tenho também o número inteiro, a briga está nos R$ 5. Vai depender muito, né, de voltar a superar. Mas pelo que a gente tem aqui, a leitura do gráfico, por enquanto, é que pode haver essa confirmação, grande probabilidade. Inclusive aqui com esses fundos mais altos. E o mês. O mês também tem a possibilidade de um mastro bandeira, só que esse mastro bandeira do mensal é para terminar aqui nos R$ 6. Vai depender muito dos 5,50. Por enquanto, a gente tem um movimento aqui próximo aos 5,30, que é onde ele vai reverter o movimento. Agora, se o dólar confirmar os 5, porque aqui no mês a gente tem um histograma aqui embaixo, mas ainda não tem uma reversão. A reversão acontece se realmente, né, ele confirmar não superar os 5, e a gente tem suporte aqui na faixa de 4,70, essa barra grande aqui de junho do ano passado. A coisa pior é aqui embaixo, aqui na faixa de R$ 4,50. Aí é que as médias vão se cruzar, que ele vai despencar mesmo. Mas é só aqui embaixo ainda. Por quê? Até aqui eu tenho muito suporte. Março de 2020, movimento aqui da pandemia, olha, a barra é grande. Então, só em 4,50 é que o dólar tem problema. Então, no que diz respeito a indicador, a gente tem que ter um certo cuidado. Porque, lógico que no início você não tem, né? Você olha para o gráfico, não tem muito traquejo ali, não sabe o que está se passando aqui, gente? O que é isso? Esse monte de candle, né? Isso aqui para cima e para baixo, para cima e para baixo, não estou entendendo nada. Segue um tiroteio. Então, né, geralmente, o que a gente
que os iniciantes usam? As médias, né? Que eu tenho 20 e 200. Quando se aproximar da média, né, você vende. Quando estiver longe da média, você compra. Mas aí você vai utilizando essa estratégia, a estratégia nunca dá certo, né? Parece um sabonete, está sempre escorregando ali, está dando tudo errado, está sempre escorregando a sua mão. Por quê? Porque as médias, geralmente, simplesmente, elas escondem a zona verdadeira que tem relevância. Ou é um número inteiro, ou é uma faixa 50. E é isso que é o importante. E às vezes você perde dinheiro, assim, mas, poxa, eu estou fazendo certo, a estratégia é essa, eu estou fazendo certinho. Mas não basta só você ter um método, você tem que saber interpretar o gráfico, não adianta. Não adianta, não adianta. Porque day trade não é fácil, gente, não é fácil. É um conjunto, né, uma leitura de vários fatores ali, de várias coisas, que você tem que juntar aquilo tudo naquele mesmo instante para tomar decisão. Então, você tem que ter uma boa interpretação do gráfico, uma boa leitura e saber o que está acontecendo ali. Porque só a média não vai te ajudar muito. Então, vou começar aqui com o Vale. Bom, Vale, né, já que o minério está despencando, o minério já devolveu tudo e mais um pouco da última semana, o minério aqui está despencando. Na verdade, eu vou pôr para cá porque eu quero mostrar a divergência ali eu não tenho, né? Eu não vou pôr ali. E, claro, a situação na China, né? Não só a demanda da China fraca, mas também global, a preocupação. Tem essa situação nos Estados Unidos também. Tem a crise, do setor imobiliário na China, né? E a expectativa, o mercado está à espera de que a China ligue a máquina mais uma vez, assim como fez em 2020, para poder injetar, né, estímulos na economia, para poder elevar essa economia, melhorar essa economia, né, e aumentar o consumo, coisa que ainda não aconteceu. Então, Vale, né, eu já vinha mostrando em outras análises, né, que o caminho para Vale, confirmando o 68, eu voltaria nessa barra grande aqui, movimento até 65, que ela ainda pode testar a média, né? A gente tem outra barra grande aqui na faixa dos 63. Porque olha aqui, a semana, o MAC de histograma, ele me mostra, né, aqui os vendedores, né, eles atuam forte, que a pressão é de venda. Porque olha aqui quando a média cruzou, as médias, né, cruzaram. Ó, foi quando confirmou aqui a faixa de 85. Aqui ele já deu sinal no final de fevereiro. Só que acabou voltando no final do mês. E acabou engolfando o engolfo de baixa. E aí não bastava só o 85 também, porque eu tenho aqui um nível de FIBO, faixa de 80, que só seria confirmado aqui embaixo no 74,50 ainda. Então acabou confirmando, deu gatilho e confirmou no final de abril. Isso aqui, após um forte movimento, quando me aparece um candle de longa sombra, é continuação. Então a continuação fez um pequeno triângulo, na última semana também grande indecisão, porque a reversão de movimento aqui no 72,50 para fechar o gap. Então a gente tem continuação, inclusive no diário, ó. Olha as médias se cruzando. Vai haver mais movimento. Olha o histograma também, já mostrando aqui topos mais baixos. Semana, porque esse fibo que eu tenho traçado aqui, fibo que eu fiz, né? As zonas de vermelho representam zonas de venda e a de verde, zonas de compra. Então, aqui, a preocupação para Vale é a mínima de 2021. Então, o ponto de compra dela está aqui, no 58 ainda.
Ali é o ponto de compra. Quando você fala o ponto de compra é o quê, Ingrid? Quando vai haver realmente o maior movimento, a reversão. Ó, vendo aqui o movimento de 2021, que ela deixou longa sombra. Então, tá aqui o problema no papel. E aí, o próximo suporte, olha, a gente tem um gap aqui e a faixa aqui dos R$ 46. Então, a divergência, né, vamos entender o que são divergências. Ela ocorre quando o preço de um ativo, né, se move em uma direção e o indicador se move na direção oposta. Então, nesse caso aqui, eu não tenho divergência para Vale. Eu não tenho. Isso aqui está me dando continuação do movimento prévio. Então, essa diferença, ela pode ser um sinal de que a tendência atual, ou o movimento atual, ele está perdendo a força e que uma reversão pode estar próxima. Vamos olhar a DEX, que eu mostrei ontem, para ilustrar aqui o ponto, né, que eu fiz a entrada, que foi aqui. Foi aqui nesse ponto. Estão vendo que Dexco abriu, confirmando 8,50, e aí ela começou a flutuar aqui numa cunha, mesmo porque Dexco já se aproximou aqui de 9, estava próximo de R$ 9, número inteiro. Então, aqui ela foi trabalhando, flutuando, aqui mostrou exaustão, e aí confirmou. Se a gente olhar aqui no MACD de histograma, ó, olha o ponto que ela vinha fazendo e olha o histograma caindo. E aí ele confirmou aqui, vamos ver onde que ele confirmou, onde houve o cruzamento das médias. Fez a estrela cadente, nesse ponto aqui, Dexco confirmou, né? O histograma confirmou aqui, e aí começou a entrar maior pressão de venda. O que que acontece, né? Isso vai depender muito, né, da tua persistência, né, de você visualizar gráfico todo dia, né? Botar a bunda na cadeira e olhar para gráfico, olhar para gráfico, olhar para gráfico, até você conseguir interpretar, até você abrir o gráfico, né, e já ter ali um insight, não, é isso que está acontecendo, é isso que eu vou fazer, é nisso que eu vou atuar, é com esse movimento que eu vou atuar, porque não adianta, né, você tem que ter aquele sentimento, né, de que pode, tem aquela probabilidade maior de ocorrer aquilo. E eu já nem uso mais, né, porque eu agora uso esse template aqui, com o Reiki Nash. Para você que quiser, eu tenho treinamento de Reiki Nash, né? Uma estratégia, aliás, não só uma, várias estratégias, né? Simples também, para você lucrar no mercado. Tenho também estratégia, né, o treinamento com candlesticks, onde eu abordo os dois candlesticks que eu mais gosto, que eu mais utilizo, que é o pin bar e o falso pin bar. E eu uso aqui, né, apesar do gráfico limpo, eu tenho aqui um indicador, né, que eu também fiz, e onde eu tenho aqui as principais zonas de suporte e resistência, que é isso que importa. Então, como é que eu faço? No geral, eu olho como está aqui a volatilidade no diário. Numa hora, eu vejo a probabilidade ali de movimento e atuo no 5. Então, aqui, né, o movimento foi perdendo a força e despencou. E aí eu até comentei, assim, mas quando eu entrar, se eu resolver entrar, qual que vai ser meu ponto de saída? Que é, ponto de saída é o principal, é o que vai realmente te dar o lucro, não é a sua entrada, é o teu ponto de saída. Então você vai olhar a zona mais relevante. Eu saí em 8,50, porque logo aqui embaixo, 8,48, máxima da última semana. Mas olha, Dexco fez a mínima ontem em 8,31, ainda na faixa 50, e hoje confirmou. Então, está aqui atuando agora, né, na faixa de R$ 8, o número inteiro. Ó, próximo aqui de R$ 8 e vai testar. Por quê? Porque eu tenho um gap aqui da última semana ainda que não foi fechado, né? O gap aqui da sexta-feira. Então, ó,
vem a caminho ainda desses R$ 8. Ó, aqui no 5, né? Vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. Olha a continuação. Estão vendo aqui, olha, as médias já vão começar a se cruzar, vou preparar um cruzamento aqui, que é justamente para terminar aqui no R$ 8. Uma continuação aqui. Olha o histograma aqui também, olha, acompanhando. Não tem força ainda. Os compradores ainda não têm grande força. Ah, mas e aí, para onde DEX vai voltar? Quando entrar a reversão, aí a gente tem aqui a faixa de 8,48, que é a máxima da última semana. São esses pontos, né, que vocês têm que ter, tem que traçar no gráfico, né? Máxima da semana anterior, mínima da semana anterior, linha d'água, né, como eles chamam a linha d'água, que é o nível de fechamento, né, do dia anterior, ou da semana anterior também. As zonas de número inteiro, número 50, é onde realmente você vai ter ali maior movimento. Ou vai reverter ou vai continuar. Dexco aqui no diário ainda tem um movimento de alta, sinalizar alta, porque o movimento ainda não terminou para Dexco. Ó. No entanto, né, na semana, apesar aqui de força no histograma, as médias estão aqui para baixo ainda. Por quê? Porque Dexco só vai reverter movimento aqui em cima ainda. Marcado esses R$ 10 aqui, mas não é 10. O movimento que ela tem, o papel tem para terminar ainda é 9,50. Dexco só vai reverter aqui em cima ainda, de 11. Aqui nos R$ 11. Porque foi aqui que Dexco confirmou em abril do ano passado. Estão vendo aqui, olha, no mês o histograma, já com fundos mais altos, por conta desse movimento, né? Porque Dexco, além da mínima da pandemia, aqui numa zona 50, renovou ainda a mínima do ano em 5,36. Ou seja, está aqui ainda na faixa dos 5,50, não confirmou. E entrou a pressão de compra, onde sai de bar, né? E entrou aqui a reversão. Só que aqui é um primeiro movimento que a gente tem muita sombra. Então, o DEX vai terminar em 9,50 ainda. É aqui que pode entrar a maior pressão vendedora, para jogar Dexco aqui para baixo, no 7, que foi na faixa de 6,50 que o papel confirmou no início do mês. Então, só confirma em 11, porque a zona, né, que ela deu o gatilho, o papel deu o gatilho, foi aqui em cima. Deu gatilho em agosto e em setembro confirmou aqui os 16. Foi essa barra aqui. Outro ponto também, né, quando você tem uma divergência, para você entrar na tua operação, para você sair da tua operação, por exemplo, uma divergência de alta, né, o ativo buscar uma recuperação. Ingrid, qual pode ser o meu ponto de saída? Como é que eu vejo o meu ponto de saída? Como é que eu vou saber, né? Botar meu take. Nesse caso que eu estou falando aqui, 8,48, porque é a máxima da última semana, além do fecho de ontem. Agora, o que a gente pode procurar também é o candle que originou o último movimento, onde começou, né, até onde começa a formar essa divergência. Nesse caso, a gente tem aqui esse candle, né, que abriu com um gap de baixa, né, fechou, e aí veio outro gap. Ou seja, né, rejeitando os 8,50. Então, né, você pode colocar a sua saída aqui em 8,40, na abertura dessa barra. Aqui, ó, vem a caminho de R$ 8. Quais são os tipos de divergências? Né? Vamos olhar outro papel, já olhei Vale, Petro. Olhar Petro se tem divergência. Porque eu não selecionei nenhum papel, né? Eu estou mostrando aqui, fazendo análise e dando as dicas, né, de como você pode fazer. E quais são os tipos de divergência? Existe a divergência de baixa, existe a divergência de alta, né? E também a divergência escondida. Ah, o que é divergência escondida, Ingrid? É quando, né, eu tenho um movimento, por exemplo, de baixa e o,
num determinado período, o movimento começa a perder a força, mas o oscilador continua. Então, ali é uma divergência escondida. Não existe só de baixa e de alta. Vamos ver se a gente acha alguma aqui, né? Uma continuação do movimento. Então, Petro, né? Ó, ela, não, a abertura foi aqui, cadê a abertura dela? A abertura foi aqui, um pequeno gap, né? Um falso pin-bar, teste dos 26, recuperou 26,50, se aproximou de 27, mas o vendedor, muito vendedor atuando aqui, claro que vai haver mais um movimento até confirmar. E aqui também está errado, porque é 24. Isso aqui já tem tempo que eu não mexo aqui. Zona importante aqui. O problema de Petro está aqui embaixo, né, 22,50 ainda. E aqui a gente tem o quê? Sinal de alta. Ah, aqui, olha, a divergência, né, escondida. Ó. Estão vendo aqui que o oscilador aqui, né, deu, MACD deu perdeu um pouco a força, só que, né, perdeu a força, mas as médias aqui estão apontando ainda para cima. Quer dizer que o movimento vai continuar. Por enquanto, a gente tem abrigo nos 27. Vai precisar confirmar, ó. Provavelmente vai ignorar essa barra, porque a zona importante de Petro é esse gap aqui de outubro. Foi fechado, né, no início do mês. E ó, mês, sinal de alta. Então, aqui provavelmente vai ignorar essa barra, a caminho dessa barra grande aqui, 24 de outubro, a abertura dela, 28 de setembro. Então, vem a caminho de 28,50. Vai se aproximar dessa abertura. Foi essa barra que deu origem a esse movimento. Então, se perder os 22,50, Petro volta para a mínima do ano. É o movimento aqui do início do ano, porque ainda tem longa sombra. É aqui em 20, né, que a situação piora. Então, como que você vai aproveitar a divergência para potencialmente lucrar no mercado? Você tem que saber ler o gráfico, né? Tem que saber interpretar o gráfico para usar como sinal para entrar ou sair de uma posição. Ah, Ingrid, e o meu gerenciamento de risco, como é que eu posso fazer? Gente, o teu risco, ele tem que ser o mais apertado possível, o mais apertado possível. Como é que eu faço? Né? Eu procuro sempre, se tiver uma sombra, né? Você também não vai entrar em candle grande desse jeito, porque um candle grande desse jeito, você botar o stop aqui para baixo, né? Tem muito dinheiro aqui em jogo, então tem que ser o menor possível. Sempre que você tiver uma barra grande, cuidado, espera voltar na abertura dela, que geralmente acontece esse retorno, para o papel continuar, né? Confirmar o movimento. Então, o teu stop tem que ser o menor possível. É claro que é uma coisa bem particular, né? Você que tem que saber. Que antes mesmo, né, de você pensar numa saída, você decidiu entrar aqui, então você tem que saber seguir onde vai estar teu stop. Então tem que ser o menor possível, o mais apertado possível. Aí você faz parcial? Não faço parcial. Quando esse método que eu utilizo, quando o stop o risco, né, que eu estou tomando aqui, quando o preço atinge o meu risco, né, que o movimento atinge o meu risco, eu ponho para o 0 a 0, break-even. Porque se nesse movimento houver, aparecer qualquer coisa, né, ali, ou alguma notícia, né, uma coisa global, ou, não vou dizer nem do papel, né, ou sair alguma divulgação, alguma notícia, né, relacionada com aquela empresa, e der né, aquele espirro, muitas vezes dá, aquela volatilidade, pronto, eu não vou perder muito.
e não vou esperar também atingir meu stop. Então, não faço parcial, mas você pode fazer, né? É um método, é uma estratégia. Assim que o movimento chegar no valor do teu risco, você, né, liquida metade, né, e a outra metade você deixa acabar o movimento, né? Você pode fazer isso. Eu não gosto, né? Eu prefiro deixar. Ah, não chegou no teu alvo, Ingrid. Sai fora. Eu não vou ficar olhando, né, comendo mosca e vendo devolver tudo. Não vou. Então, a ideia é você identificar, né? Como é que você vai identificar? Você tem que ter uma boa leitura do gráfico, né? E tem que saber ler também aqui o histograma. Mas isso tudo com a prática. Com a prática. Você não consegue se não for praticando. Então, aqui Petro, né, vem a caminho dessa abertura, pivô de alta que está aqui, desse movimento no final de março, movimento de alta, e mês, ela essa longa sombra aqui de outubro, ó. Olha a continuação. O problema está aqui no início do ano, né, que a gente tem muita sombra aqui ainda em R$ 20. E aí, se perder, 16,50. Dá uma olhada aqui no mapa, né, que a gente tem o setor aqui todo no vermelho, né? Suzano, que ontem foi destaque após reajuste dos preços da celulose, hoje no vermelho. Serviço de saúde, Hapvida, com 2,74. Os frigoríficos, outra vez levando pau, Brasil Foods, outra vez, JBS, Ambev em alta, petróleo em alta, os bancos, Bradesco e B3 com 2,42. Varejo, a gente tem Açaí também levando pau, né, com 4%, Embraer com 2,70 e TOTOS com 1,73. Cielo também, 3. Eu tenho aqui os setores, né, para o Brasil. Acima, quem está acima do Ibovespa? Fundos imobiliários, mas já teve melhor posição, elétricas, bancos, utilidade pública e imobiliário. O imobiliário reagiu bem aqui já há algum tempo, isso desde que o governo voltou a anunciar, né, a volta do Minha Casa Minha Dívida. Ganhou um up aqui. Mas os resultados, né, do primeiro trimestre não agradaram muito. Também são papéis, né, que tiveram um movimento bem forte, normal, é uma pressão contrária. Small caps, indústria, olha onde estão as mineradoras aqui, materiais básicos. Consumo e BDR. Consumo é o pior desempenho aqui, né? O pior desempenho. E aqui os bancos, né? A gente tem BBAS e BBSE3, BB Seguridade e Banco do Brasil, juntos aqui. O BB Seguridade também deu um tombo após o resultado do primeiro trimestre. A B3, que hoje está dando um tombo também. Itaú, TSE4. Aqui o índice setorial, que acumula 8,80 por enquanto. BPAC 11. O Ibov está aqui embaixo, acumulando 2 de alta. Santander e Bradesco. Bradesco ainda com 15% de desvalorização. Vamos olhar, Petro e Vale, vamos olhar os destaques do dia, aqui, o CVCB3, Brasil Foods, Local Web, virando movimento de baixa. A gente vê CVCB3, né, ó, CVCB3 não tem nem liquidez, né. Aí você fala, Ingrid, eu estou começando, como é que eu faço para escolher as ações, né? Que ações escolher para eu poder trabalhar, né, começar a investir no mercado, ou a fazer day trade. Investir é uma coisa, né, é algo que você tem que pesquisar muito, né? Porque você tem que escolher para investir uma ação o quê? BBB, né, que se fala. Boa, bonita e barata. Ah, o que que é ação boa, Ingrid? É ação de 50 centavos? Não. Ação boa, bonita e barata é aquela, né, que é forte naquele setor, que é líder daquele setor, ou tem uma grande participação nele, com a atuação no mercado,
entre outras coisas. Não digo fundamento, porque eu não acredito em fundamento, gente. Outro dia até me perguntaram por que eu não acredito em fundamento. Porque é tudo manipulado. 90% tudo manipulado. E a gente vê aí, né, as últimas notícias aí, a gente vê Americanas, Ambev, 3R Petróleo, a própria CVC-B3, né, que é atrasadíssima, retardatária aí nos resultados de trimestre, IRBR, entre outros. Então, para investir, você tem que pesquisar, mas escolher, né, uma empresa que, se não for líder do setor, pelo menos tem uma grande participação, né, tem um potencial, e que o setor também tem algum potencial, né, claro. Agora, para day trade, o que você pode fazer? Escolha uns 4 papéis, pelo menos. Ah, mas eu não sei, não tenho nem ideia. Ó, a começar por isso aqui. Se você quer fazer day trade, ou você vai atuar no 2 ou no 5. Então, você vai olhar o papel. Tem liquidez? Isso aqui não tem liquidez. Sai fora. Pega outra coisa. Vê outro papel. Isso é importante. Porque como é que você vai atuar uns 5 minutos numa coisa que não tem muita liquidez? Ó, isso aqui é um código de barra, ou 2. Piorou. Esquece. Papéis assim, às vezes nem numa hora você consegue atuar. Então, você tem que atuar no diário. Esse aqui, numa hora tem. O problema aqui, ó, é muita sombra. É justamente por essa falta de liquidez, né? Baixa liquidez. Então, seria interessante esse aqui atuar no diário ou gráficos ainda maiores. Então, você escolher, né, uns 4 papéis, começar a trabalhar esses papéis. Como que eu vou trabalhar esses papéis? Você vai começar a olhar eles todo santo dia, né? A traçar eles forças e resistências, as zonas importantes, começar a ficar ligado nas zonas de abertura, de fechamento, os pontos da última semana, abertura, fechamento mínimo e máximo, né? São esses pontos aí que você tem que se preocupar. Ah, eu não sei, eu ainda não consigo o gráfico limpo. Pronto, usa 2 médias de 20, de 200, para você começar. E você vai ter que achar ali, né? Além de você atuar naquele gráfico todo santo dia, né? De ficar olhando para o gráfico, de trabalhar aquele movimento, até você sentir aquele movimento, você tem que ter uma boa leitura do gráfico. Porque senão não vai dar certo, né? Você tem que criar um método para você. Mesmo que você pegue um método de alguém, você tem que, a partir daquele momento, trabalhar aquele método. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Você não vai fazer 100% igual. Você vai trabalhar o método até você colocar a tua personalidade nele. E aí sim é que vai dar certo. Então, CVCB3, a gente tem aqui, olha, aqui está mostrando o histograma, não tem divergência, está mostrando aqui que o movimento vai perdendo a força, porque eu tenho aqui uma zona de número inteiro, hoje abriu com gap, não fechou. Então, o que a gente tem aqui é um topo duplo. No momento que engolfou ontem, então vai refazer aqui o movimento, 2,50. Ó, já cruzando para dar continuação. É claro, né, que o vértice dele está aqui nos 3. Como a gente tem gap, CVCB3 ainda pode fazer mais um repique até terminar o movimento. Semana. Olha aí a divergência. Aqui, ó, na semana, para CVCB3. Mas onde que essa divergência vai ser confirmada? Em R$ 3? Não. Nessa sombra aqui, nos 4 ainda. Então, aqui, olha, a gente vê pelas médias que elas ainda estão longe do ponto aqui de reversão. O movimento continua aqui, o histograma continua muito baixinho. O movimento não tem grande força. Então, a partir de R$ 4, e pode aqui ampliar. Ainda não me dá sinal disso. E no mês, olha, já passou a mínima da pandemia, os 4,69. Por enquanto, a mínima do ano é 2,59. Inclusive, já passou a mínima histórica, que até então era 8,98, 2016. Aliás, da pandemia.
né? A primeira foi aqui em 2016, depois a pandemia. Então, um papel desse tem futuro? Não. O que que a gente tem aqui? Primeira zona importante é R$ 4, porque a gente tem sombra e a barra grande de fevereiro. Estão vendo um vazio aqui, que é justamente, né, voltar nessa mínima aqui? Pois é. Essa divergência, olha, estão vendo aqui o histograma bem fininho, as médias já querendo se cruzar, né? Só que está muito embolado aqui. Então, né, primeira zona importante aqui para reverter é R$ 4. Olha a local web. Vamos ver se tem uma divergência escondida, né, do papel aqui para mostrar. Bom, local web tem aqui, acho que ela abriu aqui, aqui. Abriu abaixo do fecho de ontem. A gente tem um gap aqui, fechou, e agora vai acumulando. Vai depender de quem? De confirmar o 750. Estão vendo que a gente tem um grande vazio aqui, porque local web formou um fundo duplo. Sinal aqui, ó, do histograma, já vai me dando aqui que o movimento está perdendo a força, porque é zona de força o 750. Ó, tem uma indecisão da sexta-feira, vendedor atuando aqui ainda, porque local web formou um fundo duplo aqui, 1º de março, depois voltou no final do mês. E onde que ela confirmou? 6,50. Então, como houve o rompimento, local web ainda vai voltar aqui. Semana, ainda não deu essa confirmação de continuação, porque qual foi o candle que confirmou esse fractal? 5 de dezembro, a semana de 5 de dezembro. A abertura está aqui em 8,70. Então, o local web ainda tem aqui a faixa de número inteiro, os R$ 8. Só que ali pelo diário, a gente vê a probabilidade de voltar no 6,50, porque é aqui que ela faz suporte como um rompimento para terminar, é o fractal. Aqui ainda não deu sinal, portanto, a probabilidade é grande de uma correção, voltar no vértice. E o mês? O mês de local web, péssimo, né? Que mal o histograma aparece aqui, como é que digo? E as médias aqui embaixo querendo se cruzar, aqui também fundos mais altos. Só que aqui no mês, né, local web, se estiver trabalhando aqui num fundo duplo, ela só confirma aqui para cima ainda, a faixa de 11,50. E com o FIBO aqui, o que que a gente tem? Local web até, a última análise que eu mostrei, ela tinha a sombra para voltar a testar, é justamente o 7. E a mínima histórica dela é o movimento da pandemia, 2,40. Então, a zona de compra dela está aqui. Então, é aguardar para ver se realmente ela vai confirmar, porque eu ainda preciso de mais uma barra grande aqui de alta para confirmar essa reversão. Aliás, para confirmar esse rompimento, porque a reversão está aqui em cima. E aí, o movimento de local web está aqui 14,50. Foi nível que ela confirmou os 38,2. Mulher Brasil Foods. Bom, Brasil Foods voltando a 7,50, que era a zona foi zona importante, né? Brasil Foods confirmou aqui 18 de maio, foi a 8,50. Estão vendo aqui a barra que originou o movimento, foi essa aqui, no dia 2 de fevereiro. A abertura é justamente essa, 8,51. Ela fez máxima em 8,72. Está aqui um Gravestone Doji, que é um padrão baixista, ou seja, é para enterrar o preço. A gente vê muito vendedor aqui ainda. E aqui vem a caminho dessa barra grande, né, da quinta-feira passada. Então, vem a caminho dos R$ 7, ainda vai se aproximar desse número inteiro. Para quê? Para voltar a atuar mais uma vez nesse número inteiro, por conta das sombras, e aí confirmar o movimento.
O problema aqui de Brasil Foods é 6,50. Aqui, o movimento ainda é de alta. Movimento normal, né, por conta da pressão de venda aqui numa zona de força. Semana, né, Brasil Foods aqui nesse FIBO está mesmo no limite, né, na zona de compra. No entanto, o histograma não me mostra, né, não confirma o movimento ainda, porque as médias estão aqui embaixo, apesar de o histograma aqui de alta. Por quê? Porque ela reagiu aqui na faixa dos R$ 6, mas ainda não confirmou 8,50. E aqui, a última semana, tem um falso pin bar. Então, vai haver movimento aqui ainda, trabalhando sombra. E mês, ó. No mês, Brasil Foods ainda não tem reversão, apesar do vazio que a gente tem aqui. Olha, a mínima da pandemia é 11,50. Mas o candle que deu origem a esse movimento está aqui, que é novembro, primeira semana. A abertura está em 12,65. Então, o caminho aqui para Brasil Foods é 11, né? Voltar a testar essa sombra aqui. Só que o histograma ainda não deu confirmação. Tem fundo mais alto? Tem. Mas, ó, ainda tem muito vendedor aqui na faixa de R$ 8. E aí, a mínima do ano, né, é 5,48, ou seja, a faixa de 5,50. O que a gente está vendo aqui, por enquanto, é uma bandeirinha de baixa. O que que pode acontecer ainda Brasil Foods? Testar os 5. Ó, eu ainda tenho aqui, deixa eu ver, gap já foi, 5 aqui, 41 a zona de gap, tá trabalhando. Então, ainda pode testar os R$ 5 até reverter, se não for mais, né? Porque a mínima dela tá aqui para baixo ainda. E ela começou a reagir aqui, olha, em junho de 2004, uns R$ 2. Tá bem complicado aí pro consumo, né? Os frigoríficos. Mas no quesito, quando se fala de China, quesito exportação, os frigoríficos estão exportando, né, a rodo. Cada remessa, o, o montante aumenta. Isso aí que eles divulgam é tudo mentira. Estão exportando como nunca.